Perfeito. Vamos avançando? Vamos agora fazer um negócio bem interessante que eu acho que é legal, que dá uma clareza no código. Se dá clareza no código já fica maravilhoso, né? Vejam só, ser programador de duas linguagens ou mais, né? A gente começa a ficar meio confuso lá. Muito bem. Uma coisa que a gente já viu que é possível fazer em Python e em Dart é os nossos atributos nomeados. Tá bom? E isso facilita muito na hora da construção de um código. Por exemplo, aqui o cara que está usando a nossa classe pessoa, ele sabe que importou de lá, o programador, não necessariamente é você, ele manda duas strings aqui. Essa está claro que talvez seja nome e essa eu não sei o que seria esse outro atributo, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode começar a botar atributos para que eles possam ser chamados pelo nome, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, sem nome. Se a pessoa criar uma pessoa e não mandar o nome, vai ficar sem nome, né? E se ela mandar sem o sexo, vai ser uma string vazia aqui. Para que eu fiz isso, né? Isso é muito comum quando você tem valores padrão, né? Valores default, nem é o caso aqui. Mas também ajuda porque você agora vai poder chamar, em Python você já pode chamar isso antes, né? Aqui, olha que legal. Então, quando eu estou chamando aqui, né? Aqui é nome, né? Nome. Quando eu vou chamar o meu construtor, assim como eu posso fazer também nos métodos, além de eu mandar o valor, eu estou dizendo qual é o nome do parâmetro lá que é para você atribuir. Isso facilita porque a leitura já aumenta de imediato do código. Ó, eu vou criar uma pessoa cujo nome é Rogério da Silva e o sexo é M, tá bom? Tudo continua funcionando normalmente. Tá? Então, em Python isso é extremamente simples, não tem muito o que fazer, né? Em Dart, já tem aí nas nossas aulas lá, mais para trás sobre função, que a gente pode fazer o seguinte. Em Dart tem uma repercussão, não vou nem falar dela aqui por enquanto, mas para que você possa chamar o construtor daquele jeito que a gente chamou lá, você pode abraçar os atributos, vejam só. Ó, abracei aqui os atributos. Isso pode ser tanto para métodos como no construtor. Nesse momento eu chamei, né, eu estou falando que esses atributos passam a ser atributos nomeados. E isso aqui se torna obrigatório eu chamar pelo nome, né? O que acontece é o seguinte também, né? Daqui para frente eu consigo criar uma pessoa sem mandar os atributos. Essa é a repercussão que eu falei que era chato. Mas aqui, o massa é que a gente vai poder fazer isso, olha, nome, olha, isso. E aqui, sexo. Olha também como a leitura fica muito privilegiada, né? É para tudo continuar funcionando normalmente, né? Dart run homem.dart, ele tem que compilar, depois executar, perfeito. Rogério da Silva, sexo M. Então anota isso aí, parâmetros nomeados, isso é usado o tempo todo lá no Flutter, né? Você está aprendendo Dart aqui para fazer isso lá no Flutter. O tempo todo. O que eu preciso fazer para ele virar nomeado? Apenas abraçar ele aqui com as chaves, tudo bem? Então essa é a primeira parte. Vamos agora falar de métodos, né? A gente até falou aqui. Professor, então os métodos são somente para que eu faça o controle de entrada e saída de valores dos meus atributos? Não, esse é talvez o menor dos casos, né? Apesar de ser o caso mais comum, mas não é o principal, né? Quase todo atributo você faz um getter e um setter, mas a lógica mesmo do código, ela fica guardada em outro lugar. Eu vou colapsar aqui, mandar juntar tudo isso, beleza? Está escondidinho aqui, mas está tudo ok. Pronto. Eu vou criar aqui um método propriamente dito, né? Então eu vou criar um método chamado quantidade de letras no nome, né? Então esse é um método de negócio agora, então ele vai trabalhar sobre os atributos. Eu não preciso marcar ele com nenhuma anotação, eu só digo que ele vai retornar o len de self, eu preciso receber o self, né? Lembra disso aqui. Todo método precisa receber o self, todo método de instância, né? Self dunder nome. Pronto. Então ele vai retornar o len. O len, você já sabe isso lá de string, ele retorna quantos caracteres tem no nome. Outra coisa que eu posso fazer aqui é def sexo, deixa eu ver, descrição, né? Descrição, sexo. Vou chamar aqui de sexo. Eu quero que mostre assim, masculino e feminino, né? Descrição, certo? Self. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Vou criar aqui se self.sexo for igual a m, não é isso? Eu vou dar um return masculino.
Se não, elif, return, deixa eu botar aqui, else, if, self, sexo. Observe que internamente você sempre vai utilizar esse dunder aqui para você garantir seu encapsulamento, né? Não é que sempre, né? Você até pode chamar o outro lá, mas é recomendável que você use, porque você está aqui, você é dono desse atributo, né? Se não for nenhum nem outro, a gente bota o else aqui, né? E dá um return outro, né? Muito bem. Então, nós temos dois métodos aqui que eles trabalham nos nossos atributos. E para a gente utilizar aqui é bastante tranquilo. Vamos botar aqui F, quantidade de letras, fazer com bastante calma aqui para que você possa. Pessoa 1, ponto, eu vou chamar aqui quantidade, como é o nome do nosso método? Quantidade de letras nomes. Eu vou fazer em dois momentos para ficar aqui mais fácil para você. Quantidade de letras, recebe pessoa 1, QTD letras. E aí os métodos, né, como eles são funções, você tem que lembrar de fazer isso, exceto os métodos acessores, tá bom? Os métodos de negócio você sempre chama assim. E eu boto aqui QTD letras. Muito bem. Somente o atributo. E aí o sexo descrito, né? Vamos chamar assim, sexo descrito, pessoa 1. Sexo descrição, a mesma coisa. Aí eu boto aqui sexo. Eu posso tanto botar diretamente isso aqui dentro diretamente do string ou fazer separadamente como eu estou fazendo agora. Perfeito? Então, Rogério da Silva tem 16 letras e o M foi transcrito para masculino. Perfeito? Vamos fazer esses dois métodos de negócio aqui também na nossa classe em Dash. Perfeito? Então, tá aqui os métodos absolutamente normais, podem, assim como funções que vocês já conhecem. Então, vamos criar aqui tem os detalhes. Vamos lá fazer aqui com calma. Vamos para o primeiro aqui. O primeiro é a quantidade de letras, né? O primeiro detalhe é que ele vai ter um tipo, né? Então, o tipo aqui vai ser int. QTD letras, eu chamei QTD letras nome, foi? QTD letras nome. Ele não vai precisar receber o this, nem self, nem nada, porque aqui, assim como em Java, o this já vai existir em todo lugar. E agora aqui eu posso retornar, né? Return this.nome, né? Que é o nosso atributo aqui, e eu posso chamar o length. Nesse caso aqui, o length a gente chama desse jeito aqui, ponto e vírgula. Né? Ele é um atributo. Vamos rodar para ver se já dá certo antes de a gente fazer o outro lá. Vou copiar o mesmo print daqui, né? Quantidade de letras aqui do Python. Beleza. Só que aqui eu não vou precisar disso. E aqui eu posso fazer assim que dá certo, mas eu tenho que chamar aqui de variável. Não obrigatoriamente variável, mas é uma das opções. E eu chamo lá na minha pessoa aquele método lá, ó, QTD letras nome. Lembra do ponto e vírgula que vai dar certo. Aqui, quando é uma variável simples assim, basta você deixar o $, né? Que ele já funciona. Dart run main.dart. Perfeito, quantidade de letras 16, tudo funcionando. Você vê como o seu conhecimento, ele não fica perdido quando você muda de linguagem de forma alguma. Muito rapidamente você se adapta à nova linguagem. Perfeito? Vamos criar o outro método, que o papel dele agora é só fazer esse elif aqui. Vamos tentar fazer do mesmo jeito, vou até copiar ele aqui, que a gente observa a transformação, né? Qual é o tipo de retorno dele? String. Não tem palavra reservada aqui para você definir método. Não tem def, nem function, né? Nem nada disso. Não precisa receber self. E o delimitador de bloco agora são os abraços, né? Muito bem, já está aqui. O retorno é o mesmo. No lugar do self é this. Não tem elif, tem else if. Aqui a gente precisa abraçar ele. O bloco, mais uma vez, é definido pelos abraços, né? Vamos fechar o abraço aqui. A gente costuma fechar ele desse jeito e o ponto e vírgula, né? E aqui, isso, somente um underline. Opa, cliquei onde não deveria. Deixa lá. E aqui, tira esse outro underline.
bota os abraços, aqui não são os abraços, são os parênteses. Observa que tem uma série de pequenas mudanças, né? Olha, mas são basicamente a mesma coisa que você já aprendeu dos nossos vídeos anteriores, né? Basicamente a mesma coisa, não tem nenhum mistério maior, tá bom? Vamos ver o que está faltando aqui agora. Precisa abraçar. Tá aqui, pronto, ele até organizou para mim assim que eu salvei. Então vamos lá, quais são as diferenças? Do if, tudo bem, não tem o elif mesmo lá de Python, é else, if, separado. As expressões booleanas têm que ficar dentro de parênteses. O delimitador de bloco, então sempre quando você usava dois pontos para botar uma instrução, você vai botar as chaves abrindo e em seguida fechando, né? Tudo mais a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. E vamos criar aqui, sexo desk para receber o valor desse atributo ali. Então eu peço lá para a pessoa, sexo descrição, aqui os dois pontos, e dou a mensagem, a mesma mensagem que eu dei aqui. Print. Pronto, aqui não precisa desse F e aqui não precisa desse abraço, né? Basta $1 para resolver. Pronto, tá aqui, maravilhoso, né? Então aqui tá, nós estamos usando aqui os dois métodos que definimos e atribuindo aqui a duas variáveis locais, em seguida a gente dá um print nelas. A definição dos métodos é absolutamente normal, tá bom? Essa definição que nós vimos no vídeo anterior, ela é específica para getSetter, que é quando eu estou querendo ler ou escrever atributos daquela classe, que não é o nosso caso aqui, neste momento. Vamos dar o run aqui. E perfeito, tudo certinho. Tá bom, galera? Então, acho que ficou bastante claro para vocês essa transição lá de Python para cá, na definição tanto de métodos acessórios como de métodos comuns. No próximo vídeo a gente vai falar sobre composição de classes, né? O que significa isso? Nós vamos criar uma classe aluno e essa aluno meio que ela é uma pessoa, né? Um aluno é uma pessoa, seria a herança. Só que a gente não vai favorecer a herança, a gente vai favorecer a composição, como as boas práticas dizem, tá bom? Então acompanha no próximo vídeo sobre composição. Espero que você esteja fazendo essa migração aí de boas, tá bom? Curte aí, comenta alguma coisa se você tem dúvida, tanto no Classroom quanto no YouTube.